paz para todos. Hoje nós vamos trazer uma palavra de edificação de grande importância. O assunto é: por que Deus não perdoou Adão e Eva no Jardim do Éden? E por que nós tivemos que pagar este preço? É nesse sentido que nós vamos falar neste momento. Eu vou ler a palavra de Deus aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26 e mais alguns versículos. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bem, nós vemos aqui neste versículo que Deus criou o homem, dando a este homem poder sobre a terra, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar e as aves do céu. Então, a principal finalidade do homem era exatamente, na qualidade de imagem de Deus, ter poder e domínio. Então nós vamos ver o que aconteceu com esse homem, que ele pecou e perdeu esse poder, e perdeu esse domínio. Nós vamos analisar mais alguns versículos. Gênesis capítulo 2, no versículo de número 15, fala o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhes ordenou: de toda ave do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos aqui no versículo 15 que tomou, pois, Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então o homem tinha essas duas funções, cultivar e guardar. Mas deu para o homem uma ordenança, que ele não comesse de uma determinada fruta do jardim do Éden, porque se comesse, certamente morreria. Nós vemos aqui uma sentença que foi dada: certamente morreria. Então nós vamos ver aqui no versículo 21 do capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou a sua carne, e a costela com o Senhor Deus tomara o homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse ao homem: este é afinal o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa. Muito bem, então este homem, que ele tinha a finalidade de guardar e cultivar a terra, Deus deu para este homem uma varoa para ser a sua adjutora. No versículo 9 do capítulo 3, fala o seguinte: chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que lhe ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais silvestres. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás de todos os dias da tua vida.
No versículo de número 23 do mesmo capítulo 3 de Gênesis, fala o seguinte: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se resolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja bem que o homem foi expulso do paraíso, porque no paraíso ele tinha também, como lemos, a função de guardar o paraíso. E ele foi expulso do paraíso e Deus colocou querubins no local que estava Adão, para que o querubins então passasse a guardar o jardim do Éden. Então veja que Adão tinha essas obrigações a cumprir: guardar para que ninguém entrasse no jardim, cultivar e ter autoridade sobre todas as coisas. Enquanto que a serpente, simbolizando aqui o poder das trevas, o poder do mal, simbolizando um ensino ao contrário do que Deus tenha ensinado, isto é, um ser estranho, muito poderoso, entrou e Adão deixou entrar, que ele não poderia deixar. Adão tinha autoridade para não deixar que essa serpente invadisse com seus ensinamentos. Adão não usou dessa autoridade. Em outras palavras, Adão entregou para a serpente a autoridade que Deus tinha dado para ele. Por isso ele foi expulso, que era a sentença de Deus a ser expulso. Ora, a conclusão: nós não vimos nem Adão, nem a sua companheira pedir perdão a Deus pela desobediência. Em consequência disso, Deus não perdoou. Então não houve perdão da desobediência que Adão cometeu. Não havendo perdão, essa dívida tem que ser paga. Essa dívida foi paga quando veio o segundo Adão, no caso, Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. Ele veio então para pagar a dívida de Adão com Deus, porque Adão não se arrependeu, Deus não perdoou. Essa dívida teria que ser paga. E para resumir, essa dívida foi paga com o sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então, Jesus veio para pagar a dívida e faz necessário que essa mercadoria, esse bem que Jesus pagou com seu sangue, seja entregue para Jesus. Por isso a famosa expressão popular que nós falamos, tem que se entregar para Jesus. Isto é, Jesus te comprou com sangue, mas faz necessário você se entregar para Jesus. Isto é, receber Jesus como sendo a pessoa que pagou a sua dívida. Consequentemente, Jesus tem autoridade sobre si, para livrar você da condenação e do pecado que cometeu, que Deus não perdoou. Resumindo, temos que aceitar esse novo ensinamento que Jesus veio trazer como sendo o segundo Adão e rejeitar o ensinamento da serpente, que a serpente induziu o homem a descer do seu pedestal e ficar separado de Deus, sair do jardim e ir para fora do jardim por causa desse pecado cometido. Eis aí a razão da morte de Cristo, da vida de Cristo, para resgatar o homem da situação pecaminosa e esse homem voltar a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.